Bom dia, meu nome é Gabriela Lozano e hoje, juntamente com a Isabelle Mota, vamos apresentar nosso trabalho sobre violência obstétrica no Brasil e prevenção quaternária. O parto se configura como um momento significativo na vida da mulher, pois ele estabelece uma transição da mulher para um novo papel social, que é o de ser mãe. Entretanto, esse evento perpassa por aspectos psicológicos, emocionais e sociais que são vividos de maneira diferente por cada uma de nós. Com a institucionalização do parto no século XX, começou a ser utilizada algumas tecnologias durante a assistência, principalmente nas situações de alto risco para a mãe e para o bebê, o que acarretou numa diminuição dos índices de morte materna e neonatal. No entanto, tais práticas passaram a ser vistas como mecanizadas, fragmentadas e desumanizadas, levando em consideração o excesso de intervenções desnecessárias que existiam, o que limitava a autonomia feminina durante o parto, e se tornou também, no campo feminista e obstétrico, um evento de caráter violento e também violador de direitos. Nas instituições de saúde, milhares de mulheres são vítimas de violência obstétrica. E quando nós procuramos isso na literatura, os autores conceituam como um termo que agrupa diversas formas de violência e de danos causados pelos profissionais da saúde, não só no momento do parto, mas também no pré-natal, no puerpério e nos casos de abortamento. Assim, conseguimos definir a violência obstétrica como maus tratos físicos, psicológicos e verbais, ou também de práticas intervencionistas desnecessárias, entre elas a episiotomia, a tricotomia, a restrição no leito, o clíster, o uso de ocitocina de rotina, a ausência de acompanhante e a cesariana sem indicação. A prevenção quaternária vai se relacionar com a violência obstétrica no sentido de identificação e evitação de riscos à saúde. Segundo a literatura, nós conseguimos conceituar a prevenção quaternária como um conjunto de atividades empregadas para identificar pessoas que estejam sob risco de hipermedicalização e reduzir as intervenções desnecessárias ou excessivas, diminuindo então as iatrogenias. A prevenção quaternária ela também segue o princípio do primeiro não lesar, que é um dos fundamentos que orientam as práticas de saúde. Com isso, a gente leva a crer que o enfrentamento da violência obstétrica deve ser encarado como uma questão prioritária para o setor de saúde, pois ela representa uma desumanização do cuidado e a perpetuação de um ciclo de opressão feminina pelo próprio sistema de saúde. Nosso trabalho teve como objetivo identificar e justificar a adoção da prevenção quaternária diante da violência obstétrica no Brasil. Nossa pesquisa se trata de uma revisão integrativa da literatura e, por isso, nós buscamos os dados nas bases do ICIELO, na BVS e também no Google Scholar. Acerca da violência obstétrica, conseguimos citar algumas categorias de desrespeito e abuso que são sofridos dentro das instituições de saúde, que podem incluir o abuso físico, a imposição de intervenções não consentidas e que também são baseadas em informações parciais ou distorcidas, cuidado indigno, não confidencial ou privativo, o abuso verbal, discriminações, abandono, negligência e também a recusa da assistência. Outro problema recorrente aqui no Brasil é o tipo de parto adotado. De acordo com os dados do DataSUS do ano de 2018, dos 2.944.932 nascidos vivos, 55,94% nasceram de parto cesáreo, o que dá um total de 1.647.505 bebês. A região Sudeste lidera a realização desse tipo de parto, com 40,62%, seguido da região Nordeste, com 26,17%, a região Sul, com 14%, a região Centro-Oeste, com 9,40%, e, por último, a região Norte, com 9,13% dos partos cesarianos. A Agência Nacional de Saúde e o Ministério da Saúde, nos seus periódicos, citam que a Organização Mundial da Saúde recomenda que o percentual de cesarianas não ultrapasse 15%.
Entretanto, não é a nossa realidade aqui no Brasil, porque nós podemos perceber um excesso de realização de cesarianas e muitas vezes elas não são necessárias. Bom, cientificamente é comprovado, né, que a cirurgia cesariana ela é sim um avanço, ela pode salvar vidas e ainda diminuir, né, as morbidades tanto para a mulher quanto para um recém-nascido. Mas, né, diante dos estudos, a gente viu que esse efeito positivo ele não se mantém à medida que há uma certa proporção de cesarianas maior, né, mesmo em populações que têm acesso a todos aqueles cuidados necessários, tanto intra quanto pós-cirúrgico. Um comparativo feito entre mulheres que tiveram parto cesárea e em relação às mulheres que tiveram os partos normais, as que tiveram cesariana, elas sofreram maior aumento de mortalidade, uma morbidade mais severa, necessitaram sim de internação em unidade de terapia intensiva, muitas delas necessitando do uso de antibióticos, transfusão sanguínea, até casos mais graves que levaram a uma esterectomia total e levando esse tempo de permanência dessa mulher mais elevado nesse hospital. E isso fica ainda mais complicado e evidente em gestações, né, futuras que ela venha a ter, porque essa mulher ela terá um aumento do risco de uma placentação anômala, alguma anomalia genética para essa criança. No contexto brasileiro, algumas mulheres ainda optam pela via de parto cesárea, porém essa ainda não é uma escolha da maioria das usuárias. E também há inúmeros fatores que podem influenciar nessa escolha das gestantes. E aí pode sofrer influência tanto de fatores culturais, um muito comum é a crença histórica e errônea, de que a cesariana ela garante, né, uma diminuição ali da mortalidade perinatal, mortalidade da própria gestante, e também temos o medo do parto normal. Além disso, muitas gestantes elas experienciam, relatam algumas situações negativas também em partos anteriores que podem estar contribuindo também durante essa escolha. Uma pesquisa muito interessante feita em âmbito nacional foi a pesquisa Nascer do Brasil, de 2014, que ela corrobora muito bem, né, os fatos que nós descrevemos anteriormente. Nesse estudo de base nacional, foram entrevistadas pelo menos mais de 23 mil mulheres, né, de diferentes municípios do nosso país, em pelo menos 266 hospitais que realizavam 500 partos ou mais durante o ano. E a partir disso, a coleta de dados mostrou que pelo menos um quarto dessas gestantes ela foi considerada de risco, gravidez de risco. 59% delas receberam orientação sobre a maternidade de referência em sua cidade e ao menos 16% tiveram que procurar mais serviços para realizarem o seu parto. Também temos dados que ao menos 80% dos partos ocorreram no setor público e 20% somente no setor suplementar privado, sendo que apenas 5% optaram pelo parto normal e 52% desses procedimentos foram partos cesarianas, sendo 46% no setor público e 88% no setor suplementar. O que pode explicar esse fato de ser 88% no setor suplementar? Pode ocorrer devido a determinantes sociais, um maior nível de escolaridade dessa gestante, maior poder aquisitivo, são fatores que podem sim ditar a escolha também quanto ao parto normal ou parto cesariano. E levando-se em consideração o cenário da violência obstétrica em âmbito brasileiro, alguns estudos indicam que existem pelo menos dois tipos de ações de prevenção quaternária, e aí vai envolver, primeiramente, ações individuais, familiares e comunitárias também, realizadas principalmente no âmbito da atenção primária em saúde, que é o APS, isso associado às ações do pré-natal, e também ações em maior escala, que aí podem envolver tanto contexto social, contexto político e institucional.
Outra questão muito importante, mas não usual no nosso território brasileiro, é a construção dos planos de parto, que é uma prática iniciada lá na década de 1970, inicialmente entre mulheres europeias que reivindicavam o controle sobre o seu próprio corpo e dentro de um contexto crescente, né, da medicalização do parto. Já para a atenção primária em saúde no âmbito brasileiro, o plano de parto ele mostra sim uma necessidade de um pré-natal bem estruturado, um compartilhamento maior de informações, pacto também de estratégias que possam, né, minimizar tanto a curto a longo prazo a situação de falta de assistência ao parto. As equipes ainda necessitam ajudar os usuários a construírem os seus próprios planos de parto, fazendo com que isso se torne um vínculo tanto entre equipe quanto gestante. E isso também diminui alguns dados de descontinuidade do cuidado entre o pré-natal e o parto propriamente dito, e cria-se uma ponte, tanto entre equipe cuidadora na atenção primária em saúde e o local de assistência ao parto. Já no contexto da saúde materna e perinatal, a prática da prevenção quaternária é indissociável da prática, que é baseada em evidências científicas, da própria humanização do parto e do combate à violência obstétrica. Aliás, nós vimos que o enfrentamento da violência obstétrica ele deve ser encarado como uma questão prioritária para o setor de saúde brasileiro, pois ainda há muita desumanização dentro do processo de cuidar pela enfermagem, pela questão médica e pelo próprio sistema de saúde principalmente. Então, diante disso, a gente viu que a prevenção quaternária e a humanização do parto estão juntas, são elementos essenciais, sim, e é preciso ir além para que a gente diminua as mortes maternas e perinatais evitáveis no Brasil. Então, diante dos estudos e da nossa revisão encontrada, nós vimos que os dados evidenciaram que a violência obstétrica no Brasil ela se configura como tema ainda essencial a ser discutido no nosso país e necessita, sim, de alcançar maior relevância dentro do cenário de saúde. Ficou claro para nós que a prevenção quaternária, mediante a violência obstétrica, ela necessita principalmente de suporte governamental, como forma de participação social, maior participação e envolvimento dos profissionais de saúde, de enfermagem principalmente, focar na prática do cuidado humanizado, que é baseado nos apoios à gestante e puérpera, e também a elaboração e utilização mais abrangente dos planos de parto no Brasil.